Olá pessoal, estamos aqui para falar de Florestan Fernandes. Esse sociólogo, professor universitário, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, colunista, teve uma grande influência na educação brasileira e seus trabalhos são de grande repercussão nacionalmente e mundialmente. Na apresentação desse sociólogo, iremos abordar aspectos de sua vida e de sua rotina, bem como suas obras e sua forma de pensar na educação e na defesa da sociedade negra e dos índios. Nascido em 1920 na cidade de São Paulo, criado numa família pobre, teve que interromper seus estudos para ajudar sua mãe no sustento da casa. Exerceu várias profissões como auxiliar de barbeiro, garçom, engraxate. Em sua infância, Florestan morava com sua mãe em um humilde cortiço e, devido ao fato de sua mãe não ter como deixá-lo, sempre o levava para o trabalho. Lá ele conheceu a então sua madrinha Hermínia Bresser de Lima, filha de Carlos Augusto Bresser, um homem importante na cidade de São Paulo, juiz de paz e vereador. Essa relação entre viver na alta classe e ao mesmo tempo viver na periferia em cortiços permearia toda a sua vida intelectual e seu modo de viver e de pensar. Em 1941, ele cursou a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutorando-se em 1951 com a sua tese intitulada A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. Em sua vida acadêmica, participou de diversas pesquisas com o francês Roger Bachide e teve alunos ilustres, como ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o cientista e sociólogo Otávio Vianney. Com o golpe militar de 1964, ele foi aposentado compulsoriamente, tornando-se assim um professor convidado em universidades nos Estados Unidos. Ao voltar para o Brasil, participou da reabertura política e das diretas já, tornando-se uma pessoa muito importante naquelas manifestações. Tornou-se deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 1986. Ajudou a elaborar a Constituição de 88 e teve a oportunidade de participar no processo de elaboração da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Faleceu em 1995 após um mal-sucedido transplante de fígado. Florestan participou da discussão e formulação da Lei de Diretrizes e Bases, de 88 a 94, período em que foi deputado federal. Lei essa que foi promulgada em 1996, no ano seguinte à sua morte, e foi formulada como a Lei 9.394 de 96. Para Fernandes, a educação deveria ser laica, gratuita e libertadora. Os professores deveriam ser reprodutores de conhecimento e formadores de uma sociedade igualitária. Ele via isso porque os negros e os tupinambás foram esquecidos durante muito tempo na educação e que a sociedade via as pessoas de forma diferente, como até hoje são vistas. Os brancos são vistos de uma forma e negros e índios são vistos de uma forma totalmente diferente. Para Fernandes, ele buscava um caminho totalmente contrário a que a sociedade via. Tanto que Fernandes, mesmo com indicações de sua madrinha, ele sempre obteve cargos minoritários por causa da região de onde ele adivinha. Mentorado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, Florestan defendeu que a educação fosse um direito fundamental da população e que o ensino fosse público, laico e gratuito.
Para ele, as escolas também tinham um papel importante na busca por equilíbrio e paz social, que seria potencializado se as escolas fossem mais integradas e formassem uma rede no sistema comunitário de instituições sociais. Além disso, compreendia que a escola deveria ser um meio de libertação da opressão social e só o seria se deixasse de reproduzir os mecanismos de exclusão da sociedade e fosse também um espaço de liberdade. Na perspectiva do funcionamento das escolas, Florestan Fernandes propunha que os diretores fossem eleitos pelas famílias, alunos e professores para que tivessem mais autonomia e combatia a noção de transmissão de conhecimento. Ele afirmava que as aprendizagens são construídas nas relações pelo coletivo e não transmitidas de um e absorvidas pelo outro, tão somente. Florestan Fernandes teve diversas obras publicadas, mas eu queria destacar algumas delas aqui. A Organização Social dos Tupinambás, sua primeira obra, em 1949. A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, em 1952, obra esta que foi tese de seu doutorado. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, em 1959, onde ele aborda contextos mais técnicos da sociologia. A Interpretação do Negro na Sociedade de Classes, em 1964, onde ele aborda temas bastante complexos para aquele momento do país. A Investigação Etnológica no Brasil e outros ensaios, em 1975. Significado do Protesto Negro, em 1989, sendo esta a sua última obra destacada. Bem, nós iremos falar agora de uma das obras de Florestan Fernandes, A Função da Guerra na Sociedade Tupinambá, onde ele aborda o tema da vingança e o canibalismo, que é um ritual antropofágico, um fato social total. O antropofágico para nós é uma coisa absurda, mas para eles uma coisa comum. E essa obra ela se divide em 3 momentos, né? A etnografia da cultura material bélica. No primeiro que vem a luta à mão armada e as técnicas de organização social, eles se organizavam muito nisso, defender relações da guerra. A teoria sociológica da guerra, Florestan Fernandes identificou isso e partiu daí para a tecnologia guerreira. Consistia nos artefatos fabricados, arco e flecha, que eram as armas ofensivas, como os gases nocivos, por exemplo, massa de pimenta, armas defensivas, escudo e paliçada. A paliçada é um tipo de cerca. A observação onde a guerra tribal ocorria para a manutenção do equilíbrio cultural e demográfico provocada pelos homens. Os vitoriosos realizavam a execução dos rituais de recepção e as cerimônias antropofágicas, né? A Sociedade Tupinambá existiu no Brasil por volta de 1500 a 1600 e não houve reconstrução e análise sociológica devido à extinção de informações. Por isso, o autor é um referencial para essa obra, para quem quiser pesquisar, está lá. Em 13 de maio de 1888, essa data marca a assinatura da Lei Áurea e oficializa a abolição da escravatura no Brasil. As consequências disso é o trabalho realizado por Florestan Fernandes justamente neste livro. Neste livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele aborda as dificuldades que o negro passaram nesse fundamento em que sair de uma escravidão para viver livremente. Viver livremente de uma forma onde não tinha nenhum tipo de instrução nem de recursos, praticamente abandonados ao próprio léu. Juntamente com isso, ele traz também uma abordagem muito interessante, pois os negros naquele momento, além de disputar o trabalho com outros negros, tiveram que enfrentar a vinda de imigrantes e esses trabalhos acabam
sendo todos direcionados para esses migrantes brancos que já sabiam manusear os maquinários em uma sociedade que estava saindo de uma sociedade colonial para ser uma sociedade capitalista. Então, Florestan Fernandes traz toda essa problemática em virtude de o negro não ter na sociedade brasileira, naquele momento, uma liberdade de fato. Ele estava preso, liberto sim pela lei, mas preso a um sistema onde não favorecia ao povo negro. Também podemos salientar que havia uma pressão internacional para o fim da escravidão no Brasil, pois era o único país ainda que detinha esse regime. Juntamente com isso, havia um forte problema econômico no país, onde os próprios fazendeiros estavam dispensando seus escravos por não terem mais condição de mantê-los. A lei ela vem e traz toda essa pressão e, juntamente com isso, cria-se um problema social, pois os escravos eles não sabiam nem viver numa sociedade livre, quem dirá ter modo de se sustentar financeiramente. Então eles não poderiam participar de trabalhos, de escolas, não podia voltar nem participar ativamente de forma política. Então, alguns deles tenderam-se a marginalizar-se. Com isso, criou-se tão famoso ato da malandragem, né? Que é saber se esquivar de alguns problemas justamente por não ter recursos financeiros. Toda essa abordagem de Florestan é, na verdade, para desconstruir o mito de que no Brasil há uma democracia racial. Na verdade, o sociólogo contesta isso, mostrando para a sociedade que em São Paulo há um processo crescente de marginalização e que isso tem peso até os dias de hoje na sociedade brasileira.